noite. Trago um abraço dos companheiros da UMEP, da União Municipal Espírita de Petrópolis, da qual eu sou o atual presidente, e também o pessoal do terceiro CIO, dos outros centros espíritas de Petrópolis, dos outros 19 centros espíritas de Petrópolis, aderidos ao Movimento Espírita de Unificação. É um prazer muito grande estar aqui no dia do aniversário da casa. Outras vezes que ela me convidou, eu acabei não conseguindo vir, mas hoje foi na data que eu pude vir, então deu certinho. Fico feliz de estar aqui vendo o crescimento do local, do lugar. Até nem achei aqui onde era, porque quando eu vim era bem mais simples a região, né? E hoje o centro também mudando, com mais pessoas. Eu espero que o tema que eu vou trazer, possa ser de utilidade para todos nós. Para mim foi, quando eu preparei, me preocupei e acho que é um tema interessante. O tema escolhido é fim de ano de 2019, é um momento de avaliação, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar. O próprio Jesus se avaliou, né? Ele usou em Mateus 16:13 a seguinte frase: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele avaliou a sua função, se ele estava sendo entendido pelas pessoas que ele viveu na época dele. Então é muito importante essa avaliação constante na nossa vida. Joana de Ângeles, no momento de avaliação, no livro Alegria de Viver, de 1987, diz o seguinte: uma avaliação sensata faz-nos descobrir onde e por que nos equivocamos, como e para que nos poderemos reabilitar, avançando com segurança no rumo do objetivo final. Então é muito importante a gente pensar onde, como, por que e para que na nossa vida. A gente ter sempre essa preocupação em tudo na vida, não só na casa espírita. Quando eu pensei em trazer esse tema, é exatamente para a gente pensar a nossa atividade dentro da casa espírita, dentro do movimento espírita, né? Que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui à toa, essa porta não se abre para brincadeira, né? Trabalhos muito sérios são realizados nesse momento de transição que a Terra está passando. Nós estamos transitando do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde a característica é onde as pessoas já queiram o bem, provas e expiações ainda os maus predominam. Mas o de regeneração, os bons já estarão em grande quantidade. Quantidade aí não nos cabe avaliar, mas já será um novo momento que nós estaremos vivendo. E é nesse momento de transição que nós estamos vivendo. E a casa espírita, e nós, na nossa família, no nosso emprego, na nossa sociedade, nós estamos inseridos num momento de transição. Um momento difícil, toda transição é difícil, né? Há dores. A transição do parto é conhecida de todos nós, né? A transição de uma eliminação de uma pedra no rim ou nas vias urinárias é um parto, né? É uma situação dolorosa também, para vir um momento melhor depois. Então existe um momento preparatório e existe um desaguar mais à frente, né? Então, olha só, então uma avaliação sensata. Então, Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, nos aconselha que a gente faça uma avaliação. Esse final de ano, quando a gente estiver lá com a nossa mesa posta, com a nossa família reunida, ou não, né, que a gente possa avaliar o ano que foi 2019. O que ele representou para nós? Em todos os campos, não só no político, mas no religioso, no social, familiar, etc., profissional. Em todos os momentos de nossa vida, o que é que nós tiramos, o sumo. Quando a gente for desencarnar um dia, o que vai ficar como conceito da vida é o que ficou sedimentado das ações e dos sentimentos nossos. Ninguém vai querer saber quanto você tem no banco, tinha no banco, quantas casas você tinha, se sua casa era limpa, se seu carro era do ano,
se você usava uma camisa de grife, não é isso que vai ser importante. Quando se partir daqui, vai ver o que a gente levou de construções. Quantas lágrimas secou, quantos sorrisos abriu na face dos necessitados. Isso é o que dá asas ao espírito para voar. O resto, o material, fica com a matéria. Né? E a vaidade, o orgulho, o egoísmo, ficam junto no caixão, não levam. E no caixão nada vai. Nem a dentadura a gente leva. Né? Nada. Nem a aliança que foi esquecida no dedo vai ficar dentro do caixão. E o espírito sai dali, como nasceu. Né? Só perispírito e o espírito ligado. O corpo material fica para trás. Bom, então essa avaliação ela é importante que seja feita. Né? Onde, por quê, como nossos passos andaram, por onde nós trilhamos, por que nós fizemos o que fizemos. Às vezes fizemos uma coisa que desagradou alguém, mas se a gente fizer uma análise, a gente tinha que fazer aquilo mesmo. É muito ruim a gente brigar com o filho, né? A gente exigir uma coisa, dá um castigo, entre aspas, não físico, né? Mas um castigo, para a criança sentir que ele não é o dono do mundo, que ele tem que dividir o mundo com os semelhantes. Mas por que eu fiz aquilo? Não, eu tinha que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Dizer não, é muito fácil dizer sim. É muito fácil dizer sim. É amigo, é amigável, é amável. Você só dizer sim. Não só fala sim. Fica assim, pode? Sim. Você vai lá, sim. Né? Você fica, sim. Mas eu dizer não, é uma hora de tomada de decisão importante. Há coisas que precisam ser ditas por não. Né? Na vida de Jesus, nós tivemos vários momentos em que Jesus disse não à humanidade e procurava seduzi-lo. Né? E ele colocou em prática todo o Evangelho, uma boa nova. E assim os outros, como, para que a gente fez aquilo, né? E como a coisa foi feita. Então isso aqui é uma linha de conduta para nós, para a gente analisar nesses dias que nós estamos encerrando um ano e preparando para iniciar um novo ano. Então, nessa avaliação, nós sentimos que coisas precisam ser evitadas e coisas precisam ser colocadas, porque são importantes para nós. A gente precisa selecionar o que é útil do que não nos é útil. A gente precisa ter essa noção real da vida. O que é que nós estamos fazendo aqui? O que é que a espiritualidade espera de nós quando nos deu a oportunidade de encarnarmos? Porque a gente não encarnou assim na fila da reencarnação. Nós fomos preparados para reencarnar. Fomos escolhidos para reencarnar. Nossos espíritos protetores, nossos anjos guardiões, se posicionaram, se sacrificaram, se comprometeram pela nossa vinda. Porque a nossa história não é uma história muito bonita, é uma história complicada. Quando a gente analisa a história do mundo é a história das guerras, das revoluções brasileiras, quantas? Farrapos, contestado, balaiada lá do Nordeste, Antônio Conselheiro, e Guerra do Paraguai, revoluções múltiplas, né? A questão da escravidão negra no país. Então, isso só falar de Brasil. Se você olha para fora, né? A gente vê, desde a época do Cristo, as grandes guerras, das quais as religiosas foram as piores, fizeram mais vítimas. E se falava em nome de Deus. Era um Deus contra o outro Deus, né? Então, mostrando a nossa evolução. Hoje, nós somos essas criaturas que já vivemos, passamos muitos perrengues, e já produzimos muitos perrengues nas vidas das pessoas que conviviam conosco. Então, a gente hoje fala, mas eu sou triste, eu sou deprimido,
eu tenho isso, eu tenho aquilo. Há de ter um motivo que essas coisas aconteçam, né? Porque a providência divina, ela não cria problemas sem necessidade na vida de ninguém. Se vem o problema, porque há um motivo sério a ser trabalhado. Então, essas coisas é que precisam ser analisadas. Isso aqui é um texto tirado de um texto profissional, no sentido da avaliação, da educação, né? O que é avaliar? É elaborar um juízo de valor, qualitativo ou quantitativo, sobre uma determinada ação. Então, é elaborar um juízo de valor. Valeu a pena ou não valeu a pena? Foi bom ou não foi bom? 80% foi bom e 20% foi ruim. Ou 20% bom, 80% ruim, né? É também determinar a valia ou o valor de, apreciar o merecimento de. Existe uma pergunta que foi feita a um professor, numa revista especializada em educação, o que é um processo de avaliação? Aí respondeu lá o professor, existem duas palavras que precisam ser salientadas nessa pergunta, avaliação e processo. Avaliar significa diagnosticar, verificar se o educando aprendeu, em que grau aprendeu, e portanto não é uma ação pontual que ocorre somente quando se faz um teste. Então a gente precisa, como o médico faz para diagnosticar uma doença, o paciente vem com uma queixa, ele vem com a queixa no estômago, mas às vezes a doença dele não é no estômago, é outra, é circulatória, é outro, é problema cardíaco que ele tem. Então ele precisa ser feito um diagnóstico, é a mesma coisa na nossa vida. A gente tem que diagnosticar. Se eu não sou feliz, se eu não conseguir fazer as coisas que tenho que fazer, vou fazer um diagnóstico da minha vida. O que é que eu tenho feito? Onde eu tenho colocado a minha aspiração? Onde eu tenho colocado meus pés e minhas mãos para executar? Então a gente vai colocando e vai fazendo uma gradação naquilo que precisamos analisar. Por que avaliamos? Para que haja ação dirigida e orientada. É claro que isso é técnico, falando de escola, né? Que a gente vai avaliar os alunos. Mas do mesmo modo, a casa espírita é uma escola. A casa espírita não é uma casa só, um templo, onde a gente vai orar, onde a gente vai pedir a Deus, onde a gente vai pedir, vai agradecer pouco e vai louvar menos ainda. Mas a casa espírita é uma escola. É um hospital, uma escola, tem várias classificações. Uma delas é a escola. E você vê que isso aqui é uma escola, é uma sala de aula. Todos os centros sérios que sigam a orientação kardeciana são escolas. Então, todos eles, todos que eu fui até hoje, por aí, pelo Brasil afora, são escolas. Tem quadro, ou tem projetor, né? Estamos abandonando o giz e o pincel atômico depois, né? Foi o progresso, foi o pincel atômico, o marcador do quadro de giz, quadro de escrita. Então, hoje nós estamos, então, a braços de uma tarefa de educação. A casa espírita é uma casa educadora, porque nós temos princípios que passam através da doutrina, por meio da doutrina espírita. Os 5 princípios básicos, eles precisam se tornar conhecimento da população em geral. A pessoa não precisa ser espírita, mas se ele acreditar na reencarnação, já foi feito o trabalho. Se ele aceita a ação dos espíritos, já foi feito o trabalho. Se ele já tem outros princípios, como o principal, que nós colocamos como principal, que é a imortalidade da alma, muda a vida da pessoa. Se a gente souber que nós estamos aqui de passagem, não adianta ficar acumulando. Tem gente que tem uma fortuna. O Brasil é um dos países que mais concentra renda. Esse camarada que concentra essa renda, ele vai morrer um dia. Ele tem dinheiro que ele não gasta, né? Tem que dar um nó aí no governo, faz um desvio, arranja um dinheiro, bota na conta dele, leva para a Suíça, leva para onde quiser. Ele vai morrer um dia e vai ficar para trás. Porque ele não vai levar nem a dentadura, vai levar menos ainda os dólares, os euros que ele acumulou, as ações que ele acumulou. Não vai levar nada, fica tudo para trás. Então, quando a gente crê na imortalidade da alma, a gente vê a necessidade da gente ter uma visão da vida real e não ideal.
Qual o ideal? Não, o ideal é eu ter tudo o que quero. Eu quero ser poderoso, né? Quero estar para a política, quero ser isso, quero ser aquilo, quem sabe até presidente da República. Né? Se é que isso é tão bom assim, não sei. Acho que não é muito bom. Né? Mas é um poder. Não é tanto nem se, vamos dizer que não roube, mas é o poder de ser. Né? A gente vê isso até dentro do movimento espírita. Pessoas brigando pela direção da casa espírita, pelo poder, simplesmente pelo poder de ter poder sobre um grupo. Isso é muito ruim. Né? Então a gente tem que avaliar isso aí e ver como a gente está gastando o nosso potencial. Para garantirmos que estamos indo para onde desejamos e da forma que planejamos. Então esse ano eu tenho que avaliar o que é que eu queria no início de 2019. Muita gente promete, né? Vou emagrecer, vou parar de comer carne, vou fazer a comida vegana, vou fazer um curso de informática, vou estudar espiritismo, vou ler as obras básicas, vou ler o livro dos espíritos de ponta a ponta. Aí chega no final, 31 de dezembro, olha para trás, o livro está fechado, a geladeira está cheia de comida, de doces e massas e coisas que engordam, né? E a pessoa não fez. Então é necessário avaliar e ver se a gente fez, se a gente chegou onde a gente desejava e da forma que planejávamos. Né? Devia ter uma balança em 2019 e novamente uma anotação na parede. Né? 2019, 70 quilos. 2020, 75. 2021, 84. Tem alguma coisa errada. Em termos de. Eu só falando isso, porque eu sei que todos nós temos problema com quilo, né? Porque todo mundo se acha gordo. Quase ninguém se acha magro, né? A maioria se acha gordo. E feio. Gordo e feio. Porque gordo é feio. A gente, né, fez essa ligação horrorosa, né? E que não tem nada a ver, porque são pessoas lindas, né? E a beleza não é externa, que vê bem, que vê com o coração, como dizia o Pequeno Príncipe. Né? Vê bem quem vê com o coração, não com os olhos. Os olhos não separam pela cor da pele, pelo tipo de corpo, pela idade, pelo cabelo branco. Né? Isso tem alguma verdade? Então a resposta: quais são os objetivos da avaliação? Verificar o que um aprendeu e o que o outro não aprendeu. A gente, como coordenador de uma casa espírita, no caso o presidente e a diretoria, é a gente avaliar se houve aprendizado da doutrina espírita. As pessoas estão mais fraternas? As pessoas têm interesse de aprender? A pessoa melhorou a sua prática? Já está sendo um chefe de família mais legal? Um profissional útil à sociedade? Um bom filho? Um bom pai? Um bom cidadão? Um bom condômino? Ou é aquele condômino complicado que ninguém gosta? O tempo passa, o pessoal vira o rosto. Essa avaliação, ela é feita na nossa casa espírita também. Será que a pessoa está frequentando uma reunião pública? Não estou jogando em cima de vocês, porque eu não sei, não conheço vocês, mas eu sei na casa que eu frequento, na casa que eu tenho responsabilidade. Né? A gente vê isso, né? Será que a pessoa está sendo melhor ou não está sendo melhor? E esse é o objetivo da doutrina espírita, é melhorar as pessoas. Melhorar, tornar as pessoas mais úteis à sociedade que vive. Né? Quem vê a avaliação como um meio para enviar notas para a secretaria, cumpre um dever puramente burocrático. Existe o burocrático que anota, né? Não pensa na inclusão dos educandos, geralmente não é compromissado com eles e pensa que a missão de ensinar acaba quando a aula foi ministrada. Tem gente que acha que, trazendo da doutrina, que o assunto da doutrina acabou aqui. 9 horas, quando a gente sair daqui, quando a gente for embora, acabou, não sou mais espírita. Aí eu faço tudo que meus defeitos mandam eu fazer. Não é assim. É outra qualidade, é quando a gente começa a ver o que a gente aprendeu ou não aprendeu.
Que a gente vai ser o mesmo, a nossa cara é a mesma lá fora e aqui dentro. Aqui a gente é fraterno, a gente se abraça, se beija, se ama fraternalmente, né? Aí chega lá fora, pega aquele volante do carro e sai feito uma fera, odiando todo mundo, xingando a mãe de todo mundo. É o mesmo, não dá lugar para ninguém, não dá a vez. A minha rua é uma ruela. E está vindo Itaipava todo passando por lá em Cascatinha. Passa metade de Petrópolis na minha rua. E o pessoal, a rua é deles. Eu moro na rua. E eu, às vezes, preciso descer, às vezes, preciso subir. Eu dou de cara com o sujeito, não para um pouquinho, ele entra junto. Quer dizer, e eu também, né? Quer dizer, a gente tem que ter essa noção. Será que a gente está melhorando? Será que eu sou um cidadão mais útil à sociedade? Estou pagando meus impostos? Estou fazendo o que devo? Estou atendendo as pessoas do jeito que deveria atender? Sou funcionário público? Atendo com humanidade a pessoa que vem? A pessoa, coitada, já vem de longe, mal alimentado, mal dormido, doente, chega ali, fala, não, senhor, não, pode voltar semana que vem, com o papel tem que ter uma assinatura lá do Rio de Janeiro. E é uma coisa que você podia resolver. Você que eu digo, nós, né? Podemos resolver. Coisas assim, perder um segundo. Né? O pessoal fala, eu não sou pago para ouvir besteira das pessoas. Você é um irmão, nós somos irmãos, né? A gente encontra uma pessoa na rua, uma pessoa cheia de problemas, está a ponto de cometer um suicídio. Para um pouco. Não precisa dar dinheiro para ela, não. Para um pouco, olha nos olhos e deixa a pessoa falar. A pessoa já sai dali outra. É o Cristo que ela encontrou, o Cristo que falou através de nós, o que escutou através de nós. O Cristo não está só nos livros, ou no centro, ou nas igrejas. O Cristo está dentro de nós quando somos bons, quando fazemos as coisas. Isso precisa de uma avaliação. Estou sendo melhor a cada dia? Estou emprestando meu sentimento? Estou procurando ser útil? Sou um cidadão? Quando eu chego à noite, avalio, durante a noite, antes de dormir, né? Eu falo, na hora de dormir, fiz tudo que deveria? Consegui fazer? E fulano? Fulano é uma pedra no meu sapato, mas eu ainda vou conseguir dobrar aquilo ali. Né? Botar como uma avaliação para 2020, para ajudar o fulano. O fulano precisa de ajuda. Ele é uma pedra no sapato da sociedade, ele precisa de ajuda. De manhã cedo, quando a gente sai de casa, antes da gente sair de casa, levantou da cama, toma o seu café da manhã, porque ninguém é de ferro, depois faça uma oração em família. Peça pela nossa pátria, pela tranquilidade das ações da nossa pátria, pela tranquilidade das ações dos governos federal, municipal, estadual, pelas nações, orar pelo governo dos Estados Unidos, que tem o dedo no botão vermelho da bomba atômica, da Rússia, da China, da França, onde tem, Israel, onde tem bomba atômica, da Índia. E cada dia tem mais gente com esse dedo no botão. Pedir pela paz, pela harmonia, pedir para aquelas crianças que passam fome, necessidade, pedir para aquela organização Médicos Sem Fronteira, que é uma organização maravilhosa que ajuda aquelas crianças paupérrimas, aquelas pessoas, aqueles pedaços de gente que por fome, que não tem o que comer. O nosso pobre que até come lixo, né? Mas lá tem lixo para comer. E assim sucessivamente, né? Quanta coisa bonita tem para a gente fazer. Um ano novo que vem por aí, né? Então a avaliação ela é complexa. Quanta coisa precisa ser feita, né? É o professor, mas nós não somos professores, mas acaba meio auxiliar, educador, né? Coordenador de estudo. Ele é um dinamizador da tarefa do estudo, né? E avaliar sempre se é ruim, se é bom, se está ótimo, e avaliar o desempenho. Eu falei com ela, eu fiquei admirada. A casa tomou um gás novo. Perguntei a ela, a frequência está boa?
A frequência está crescendo, é bom sinal de vitalidade da casa espírita. Eu já vi casas fecharem a porta. Eu já vi centros espíritas fechar a porta e ir embora. Por falta de gente para ajudar a pagar uma luz, um condomínio, sei lá, um IPTU não, que não tem, né? Casa espírita é livre de IPTU, né? Mas as taxas, né, que a gente paga, né? Parece que até as taxas até conseguiu também não pagar mais. Então, avaliar o desempenho da nossa casa. O que devemos avaliar? Toda a ação educativa. O que a gente vai avaliar na nossa casa espírita? O que a gente vai avaliar na nossa família? O que a gente vai avaliar no nosso emprego, no nosso trabalho? Toda a ação educativa. Se nós estamos... A gente não tem que ser chato, só falar espiritismo em todo lugar que vai, reencarnação, mediunidade, isso aí é espírito, não sei o quê. As pessoas cansam também, tem que respeitar. Você não aceita a reencarnação, não fale em reencarnação com ele. Agora ele vai fazer o seguinte, ele fala, fulano, você é diferente, você traz uma paz, você é uma pessoa que é boa de conversar, você é uma pessoa amiga, o que você faz? Seu espírito é diferente, né? É diferente. Então, a gente vê a ação educativa, toda a aprendizagem que acontece, os valores, os conceitos, os comportamentos, as pessoas que a gente convive, as normas, as instituições, os sistemas, resultados, projetos e processos. Tudo isso aqui é uma avaliação que a gente tem que pensar. Que cada dia o mundo exige mais que a gente faça essa avaliação para a gente poder classificar. Se a nossa ação foi muito boa, excelente, se foi muito bom, se foi regular, mas foi ruim. A gente pode chegar à conclusão. Nem toda pesquisa, ela é. Às vezes você faz uma pesquisa médica com um remédio e foi ruim. Foi ruim, não deu certo. A pesquisa é inválida? Não, ela é válida. Mostrar que o caminho não é aquele. Não valeu. E assim. Se eu vejo que minha educação em casa não está indo bem com meus filhos, eu preciso avaliar. Chega no final do ano, senta com a esposa, senta com o companheiro, e precisamos analisar a nossa situação em casa. O negócio não está bom. Não é por aí. Pancada não resolve. Não adianta dar castigo. Não adianta. Tem que estimular. Estimular o bem. Onde que nós vamos estimular? O que a gente vai fazer? Para a casa crescer, vamos criar que departamento? Que atividades? Qual é a necessidade do local que a gente está vivendo? Como a casa se insere na sociedade que está vivendo? Porque isso aqui não é um centro espírita, não é uma casa de eleitos maravilhosos e espetaculares para o resto da vida. Não. Somos criaturas inseridas numa sociedade, como nós falamos, com todas as problemáticas que a gente está vendo, são claras, mas com o objetivo de crescer. O mundo vai melhorar. É programa da espiritualidade superior. É programa de Jesus, governador da Terra. Quando a Terra foi retirada da nebulosa solar, há 4 bilhões e meio de anos atrás, Jesus veio no espírito puro. E ele criou, tirando a oportunidade que Deus lhe deu, né? Criou a Terra e fez de uma maneira maravilhosa. É um artista. Jesus é um artista. Não tem uma folha de uma árvore igual a outra. Não tem uma pétala de uma flor igual a outra. Não tem um inseto igual ao outro, como se fosse impresso nas nossas máquinas aí de pintar, de criação. Cada ser é belíssimo. Uma abelha é linda. Uma barata, como uma senhora que hoje falou da barata, é linda a barata. A mãe dela acha ela uma coisa fofa. Ela é perfeita. O besouro, né? Mas ele tem que ver com olhos de ver, né? Cheio de patinhas, de coisa. Não. É um ser. Como é que é? A inteligência dele. Um sapo, né? Um cachorrinho, pet, nosso petzinho tão querido, né? Nosso gatinho, que parece que só falta falar. Né? Isso tudo foi criado por Jesus, porque a terra já lhe descontinha o gênero.
Foi criado por Jesus, o Espírito puro, que já era há 4 bilhões e meio de anos atrás. Ele hoje está 4 bilhões e meio de anos na nossa frente. E ele veio pessoalmente aqui no Brasil e falou: o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas não é a potência econômica que vai brigar com os Estados Unidos. É uma potência amorosa, onde eu vou mandar todos os corações complicados da terra nascerem, renascerem, nascerem lá, para serem ajudados. É assim que estão nascendo em nossa terra. Muitos de nós somos provenientes da Revolução Francesa, da máquina do Dr. Guillotin. Nós somos provenientes da das revoluções espanholas. Nós somos provenientes da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, da Guerra dos 100 anos, das grandes guerras da humanidade. Então, o grande coração de Jesus falou: meus filhos, que não são filhos, né? São irmãos, né? Mas o amor, né? Assim, com certeza aconteceu. Eu vou levá-los para uma região especial, que eu estou guardando há muito tempo, chamado Brasil. Brasil, América do Sul, em formato de coração. Então, a nossa, independente de governo, independente de partidos, a destinação do nosso país, da nossa região, é de ser o coração do mundo pátria do Evangelho, que há de jorrar um sangue novo, preparando a humanidade para o futuro. Essa é a destinação da Terra. Então, como melhorar a avaliação? Torná-la mais explícita, concisa, permanente, democrática e aprendendo a aprender com ela. Então, a gente tem que sempre se avaliando. Você foi no supermercado, comprou banana. Aí sua esposa fala: a banana está estragando. Eu tenho que avaliar. Não avaliei bem a banana que eu comprei. Né? Tinha um dinheirinho, botei no não sei o quê. Olha, não deu nada. Sua aplicação foi caos. Né? Eu tenho que avaliar. O centro não funcionou, a reunião tal não deu. Não funcionou. Os nossos jovens não chegaram, as nossas crianças não estão com vontade de vir. Eu tenho que avaliar, tem que ver. Em casa a mesma coisa. Os filhos não estão participando, os filhos não têm vergonha dos pais, não quer sair mais com os pais. Né? Eu tenho que avaliar o que eu estou fazendo, o que eu não fiz. Tem que avaliar. Então fazemos uma reflexão. Por que temos então medo de avaliação? A gente tem medo de avaliar. Porque avaliar mexe na ferida. Todos nós temos a nossa feridinha. A avaliação mexe ali. Falar para a esposa ou falar para o marido: olha, você não devia ter feito isso, devia ter falado aquilo. É doloroso. E a gente teme essa avaliação. Então, estamos a cerca de 10 minutos, e a gente vai chegar lá, graças a Deus. No Agenda Cristã, que é um livro de André Luiz, e é muito importante que a gente lembre o seguinte: a gente tem que reestudar as obras de Francisco Cândido Xavier, que hoje tem muita obra interessante, com títulos bonitos, com capas lindas, com conteúdos interessantes, mas trazendo erros doutrinários. As obras de Chico Xavier são obras das melhores que a gente já produziu. Falta dele, saudade de Chico Xavier, quando ele estava conosco, né? E agora é mais uma estrela que ilumina a noite, a nossa noite, as nossas noites. Então, no capítulo 2 do Agenda Cristã, tem um título chamado, tem um texto chamado Princípios Redentores. E eu gostaria de encerrar a minha fala com ela. Primeiro agradecendo a vocês pela paciência, pelo convite, desejando essa casa mais 12, mais 20, mais 50, mais 12, ser imortal, que é eterno só Deus, né? Ninguém é eterno, só Deus é eterno. Deus não foi criado, não teve fim, não terá fim. Nós somos imortais. A nossa casa é imortal. A casa espírita é imortal. Daqui a uns 20 anos, o doutor Humberto tem uma língua terrível. Muitos de nós não vamos estar mais aqui. Estamos lá no time de lá, assistindo a reunião de outra maneira, com a outra cortina.
né? Na verdadeira vida. Né? Tomara que eu esteja errado, né? Mas infelizmente não está. Então, olha que mensagens para construir para 2020. Parece que o Chico estava escrevendo essa mensagem para nós. Não se esqueça de que Deus é o tema central de nossos destinos. Então agora a gente avalia e agora já olha para o futuro. E temos que ter a noção real de que Deus existe. Deus é diferente de Jesus, né? Algumas coisas a gente vai falando e a gente vai cada um aproveitando do seu jeito. Jesus é alguém e Deus é algo diferente. São diferentes. Deus é o Pai. Jesus é o nosso irmão mais velho, que criou a terra, que nos ajudou a gente chegar onde nós estamos. Mas Deus não é Jesus, apesar de que outras igrejas têm esse como princípio básico, né? O princípio do Pai, Filho e Espírito Santo é inamovível porque isso explica os seus dogmas. O Espiritismo, não temos esse tipo de dogma. Nós temos a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec fez aos Espíritos foi: o que é Deus? Ele já perguntou o que, não perguntou quem. Mas quem é Deus? Que ele estava achando que é Jesus, que era Deus. Né? O que é? O que? É uma coisa. Deus é algo. Deus é uma inteligência. Deus é uma inteligência. Deus não tem um corpo. Deus não está sentado no trono. Deus não está rodando em torno da terra. Não está indo para Saturno. Não está indo para Alfa Centauro. Não. Deus é. Deus sempre foi. Deus sempre será. Precisa ter maturidade para entender. Né? Mas Jesus está mais próximo de nós. Então, o mais próximo de nós, de Deus, é Jesus. Então, Jesus, Senhor, muito obrigado pela reunião. Me ajuda, que eu estou precisando. Me conduz até meu lar. Ajuda minha esposa, meus filhos, meus netos. Né? Porque Ele está mais próximo de nós. Deseje, então, para 2020, deseje o bem dos outros, tanto quanto deseja o próprio bem. Todo mundo quer olhar o seu bem, mas deseja para o outro. Quem é que tem a alegria de desejar para o outro? Né? Se o outro vem com um carro melhor que o nosso, miserável, o carro ele comprou um 2019, é um Chevette 1976. Ele explode toda hora. É um clássico. É um clássico. Não, mas clássico largado, empenado, sem roda. Né? Mas a gente tem a alegria de ver que o outro conseguiu. Puxa, que bom! Fulano comprou a casa que ele tanto queria. Que bom! Puxa vida. Conseguiu, passou no concurso que ele queria passar. Né? Será que a gente sente aquilo com vontade? Ou a gente... Né? Que bom, passou aí. Vem nunca mais me procure. Né? A gente tem que modificar. Afinal de contas, nós somos espíritas. O espírita tem outra noção, somos imortais. Somos imortais. Estamos indo embora daqui. A sua agarrada, nada, daqui a pouco bota a gente num caixão de madeira e enfia lá no cemitério. Então deseja o bem, tanto quanto deseja o próprio bem. Você quer o seu bem? Você gostaria de ter um bom salário? Você gostaria de morar numa boa casa? Mas ele também, ele tem direito, porque é um ser humano. Né? Até para os pets hoje, a gente tem direitos do pet, de ir à praia, etc. Concorde imediatamente com os adversários. Esse é o Chico, né? Olha só. Concorde imediatamente com os adversários. O cara quer subir a rua, você está descendo, deixa o cara subir. Né? Deixa ele passar no ponto pior. Entre os dois juntos, vai dar problema. Isso é a nossa vida, né? Concorde imediatamente com os adversários. Se ele te chama de mentiroso, você pensa, quem me chama de mentiroso? Será que eu alguma vez já falseei a verdade? Se não, a gente vai tomar uma decisão. Chama a pessoa e fala, fulano, você me chamou disso, aonde que eu... Né? É mais digno do que virar inimigo do outro. Estou dando um exemplo, né? Respeite a opinião dos vizinhos. Os vizinhos eles têm razão. Né? Às vezes o vizinho ele tem razão. Ele pode nos ajudar a gente ter um comportamento mais correto.
Evite contendas desagradáveis, desnecessárias. Ele vai ser atendido no balcão, ele dá soco no balcão, ele distrata a pessoa, chama a pessoa disso, daquilo, distrata pela porra da pessoa. A gente não vê isso de vez em quando, isso é absurdo, né? Então, evite contendas desagradáveis. Empreste sem aguardar restituição. Tem muita gente que adora os seus livros espíritas e não empresta para ninguém. E fica aborrecido que emprestou e o livro não voltou. É um professor que você cede e que vai educar uma porção de gente, vida fora. Quantas lágrimas esse livro vai enxugar, né? Então empreste sem aguardar restituição. Se desprenda das coisas, se desprenda. Abre mão. Nós estamos aqui de passagem. Quantos anos mais a gente vai ficar? Quantas horas mais a gente vai ficar aqui? Quantos minutos a gente vai ficar aqui? Quantos segundos? Eu não sei nem se até a prece final, um de nós pode cair fulminado aqui. Quando eu estou vendo, é terrível, língua. Por favor, não morra não, tá? Mas ninguém vai morrer, vai desencarnar, né? Mas, então, dê seu concurso às boas obras com alegria. Você tem que fazer o bem onde for. Faz um favor, né? Você passa uma pessoa que está perdida, dá uma informação. Hoje eu fui no mercado amanhã. Não quer dizer que eu seja melhor que ninguém, mas é que eu falei, vou aproveitar a chance e vou fazer um benzinho, né? Aí uma senhora, um carro cheio um carrinho cheio de coisa, mas era muita coisa no carro, não ia caber. Ela falou, meu Deus, onde que eu vou botar? Eu não conheço a senhora. Onde que eu vou botar isso tudo? Não vai caber. Eu falei, olha, eu passei por ela, falei assim, começa botando os mais pesados por baixo para não amassar os outros que vão por cima. Um bom conselho. Na hora que a pessoa está desesperada, e foi embora, satisfeito de ter feito o bem. Fez um benzinho, pequenininho. Quantas coisas a gente pode fazer? Dá um conselho, né? Você para onde é? É ali, ó. Número e tal, é ali, né? Dá um conselho, uma coisa à toa. Dá um sorriso, né? Dá um sorriso. Dá um bom dia, entra no elevador, as pessoas entram no elevador, todo mundo preocupado se alguém vai encostar, se vai relar, se vai botar a mão, se vai, né? Relaxa, viva natural. Né? Dá um sorriso, bom dia, pronto, desmancha. Tinha uma senhora no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, algum tempo atrás, ela estava atravessando uma rua, acho que lá no Aterro do Flamengo, e tinha um rapaz do lado de lá, de olho nela, que ela ia assaltá-la. Aí ela, com muita dificuldade, atravessou a rua, chegou lá e falou, meu filho, eu preciso que você me ajude, tem uma dificuldade danada e tal. Ela falou, olha, minha senhora, eu ia assaltar a senhora, você já me chamou de meu filho, desarmou. Então não custa. Essas são as pequeninas coisas. São as pequeninas coisas. A gente é inimigo de todo mundo, a gente odeia todo mundo. A gente recebe a lei da física, eu dou e recebo. Ação e reação. Né? Não se preocupe com os caluniadores. Eu não gosto de você. O problema é dele. Não é problema meu. O problema é dele. Ele que resolve o problema dele. Se eu puder um dia ser útil a ele, ele vai deixar de ser meu caluniador. Agradeça ao inimigo pelo valor que ele lhe atribui. Quando o inimigo te reconhece, é porque você tem valor. Não, muito obrigado. Poxa. Ele não esquece que eu existo, né? Legal. Ajude as crianças, todas as crianças. Toda criança é um plano da espiritualidade de transformação da Terra. Todas as crianças são um plano de transformação. Todas elas, até aquela sujinha que vem, a gente vê nos zaps aí, né? Quando a criancinha sujinha entrou no restaurante, todo mundo chotando a criança, né? A outra estava bonitinha e tal, todo mundo, a filhinha, vem cá, assim, por que a gente discrimina as pessoas, né? Quem é avô, quem é pai, sabe, né? Uma vez, eu vou ter que contar isso. Uma vez eu estava indo para a reunião mediúnica lá da UNEP. E aí, eu vi um rapaz caído na rua, bêbado.
parecia bêbado, pelo menos, todo atrapalhado, todo ruim, todo sujo, todo... Rapaz, me condoeu aquele caso ali. Meu Deus, podia ser meu filho. Rapaz novo. Se fosse meu filho, o que eu ia fazer? Se eu passasse desse meu filho, eu ia abraçar, agarrar ele, ia levar ele, né? De qualquer maneira, eu ia agarrar aquele rapaz. É meu filho, é um homem, mas é meu filho. Né? Eu não fiz isso. Mas eu orei por ele. Eu pedi a Deus por ele. De alguma maneira, no momento eu não poderia ter fazer nada por ele, mas me condoeu. Quem vai na reunião mediúnica dali a pouco? A mãe dele, desencarnada. Vai me agradecer, porque oraram pelo filho dela, que era um traste, bêbado, na sarjeta, camarada, fedorento, sujo. Né? Então a gente mudar a nossa vida, né? Não desampare os velhos e doentes, porque a gente vai ficar velho e doente também um dia. Um dia a gente vai precisar de uma muleta, de um andador, de alguém que troca a nossa fraldinha. Já tivemos quem nos trocou a fralda. Mas um dia a gente pode precisar. Com certeza vamos precisar. Mais uma previsão horrorosa para o futuro. Mas é verdade. Eu estou com minha mãe de 99 anos, que fraturou os dois fêmures. Está lá, de fralda, 99 anos. Me deu a vida. Né? 99 anos. Mas voltou a ser um nenenzinho agora. Pense em você, por último, em qualquer jogo de benefício. Pensa sempre nos outros antes de você. Pensa nos outros. Ceda o lugar, dê a vez. Né? Pode passar. Deixa. Né? Isso é Chico Xavier falando. Desculpe sinceramente. Desculpe sinceramente. Ele pisou no seu pé. Desculpe. Ninguém me ofendeu. Né? Não critica ninguém. Ninguém merece crítica. Ninguém merece crítica. Porque a gente não conhece o porquê das coisas. A gente quebra a cara constantemente. Critica e depois vê que não era nada daquilo que a gente falou, que a gente pensou. Né? Repare seus defeitos antes de corrigir os outros. Você vê o defeito, e a gente só vê o defeito que tem. Então, antes de corrigir o defeito dos outros, corrija o seu, o nosso. Né? Use a fé e a prudência. Então, ter sempre como baliza na nossa vida a fé, a esperança e a prudência. Sermos prudentes. Aprenda a semear, preparando boa ceifa. Tem que semear hoje para colher amanhã. Você não semeou, não vai colher. Nada foi feito. A pessoa não gosta de gente, não gosta de ajudar ninguém. Né? Aí fala, daqui a alguns anos, fala, estou sozinho, me abandonado. Claro, você não semeou. A pessoa não gosta de receber visita, não chama ninguém para ir na casa dela, dá um cafezinho. Né? O cara encontrou, semeou, vai colher, infelizmente. Então é a hora de semear, 2020 semear. Convido, quando vocês forem fazer o jantar, me chamem, não esqueçam. Quando eu for fazer, eu chamo vocês. Só que muita gente vai poder. Não peça uvas ao espinheiro, não exija o que a pessoa não pode dar. Você não pode dar. Não pode dar, não entende. Deixa ele. Liberte-se do peso excessivo, o peso de excessivas convenções. Cultive a simplicidade, convenção, né? Essa convenção exagerada do mundo. Cultive a simplicidade. Fale o menos possível. Não seja nunca palestrante espírita. Relativamente a você e a seus problemas. Então a gente vai fazer uma palestra, vai evitar, eu não evitei muito não, mas evitar falar de coisas suas, problemas, porque a gente não é exemplo. Vou falar um exemplo de Jesus, falar um exemplo de Francisco de Assis, né? De Irmã Dulce, da Madre Teresa de Calcutá. Né? Estimule as qualidades nobres dos companheiros, sempre estimular. Fulano é legal. A gente às vezes vê o defeito. Não, mas veja o positivo. Veja sempre o lado positivo da pessoa. Trabalhe no bem de todos, não no bem sozinho. Valorize o tempo. Nós perdemos em nossa vida 15 minutos, 50 minutos. Esses 50 minutos não voltam mais. A gente podia estar planejando um crime, um sequestro. Aí nós estamos fazendo aqui uma reunião, pensando 2019, projetando 2020. Metodize o trabalho, sabendo que a cada dia
tem as suas obrigações, metodize o trabalho, faça, utilize o seu tempo. Não se aflija, tem gente que é aflito, tem gente que é ansioso, né? Chega a pular de tanta ansiedade. Não se aflija, calma, né? Abaixa a pressão, a temperatura. Sirva toda a gente sem prender-se, seja alegre, justo e agradecido. Sirva todo mundo e seja alegre, agradecido. Uma pessoa, é horrível você lidar com uma pessoa aborrecida, chateada. É horrível isso. Uma esposa que só serve para brigar com o marido. Né? Isso não acontece aqui. Nem o marido que só vê a esposa para ver defeito. É horrível viver com uma pessoa assim. Jamais imponha seus pontos de vista. Lembre-se de que o mundo não foi feito apenas para você. O mundo foi feito só para nós. Ah, o sol nasceu, que bom. Mas nasceu sobre bandido, safado, sem vergonha, bom, honesto, santo. O sol nasceu. Deus fez com que a natureza nos abençoasse. Encerrando, é o último. As ciências sociais de hoje apresentam, isso ainda é da mesma mensagem, tá? Chico Xavier, André Luiz, Agenda Cristã. As ciências sociais de hoje apresentam semelhantes princípios como novidade. Isso aí, hoje é novidade. Isso é novidade. As empresas querem que as pessoas sejam voluntárias, que sejam interessadas no bem do outro, que saibam escutar, que tenham uma série de qualidades, que para nós isso aí já é mais do que conversado, mais do que sabido. Então, não, eles apresentam como novidade. No entanto, são antigos. O Evangelho já fala disso. Chegaram à Terra com o Cristo há quase 20 séculos. E a gente ainda continua repetindo ele. Repetindo. Há 2000 anos, 20 séculos, 2000 anos, o Evangelho está aqui na face da Terra, nas igrejas. Aí a gente inventou a Santa Inquisição, a gente inventou uma série de coisas. Né? A gente, que éramos nós, não eram eles, não. Nós somos nós. Nós outros, porém, espíritos atrasados no entendimento, somos ainda tardios na aplicação. Então a gente ouve, acha bacana, tem um espírito aqui que se transforma, que é um homem novo daqui, homem e mulher, né? Novo dali para diante. Tem aquele que acha bacana, né? Mas na hora de mexer, não se mexe. Ele continua gostando de fumar um cigarrinho, uma cervejinha de fim de semana, um churrasquinho, não sei o quê, um pulinho fora de casa, arrumar uma sarna para se coçar, né? E tem o outro que não gosta de espiritismo. Então, nós nos classificamos dentro disso aí. Nós, que eu digo, humanidade dentro disso aí. Então, nós precisamos ser mais, não tardios, mas modernos, atuantes na renovação. Um feliz Natal a todos, né? Em nossos corações, que Jesus esteja, faça morada, e um ano novo pleno de oportunidade e crescimento do bem. Muito obrigado, uma boa noite. Até